Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira, do Oliveira Imóveis, e estamos aqui hoje para mais um vídeo da série Portugal em Minutos, que eu venho fazendo ao longo dessa semana para dar mais atualizações a vocês a respeito do dia a dia aqui em Portugal. E nessa série de vídeos a gente fica mais aberto aos comentários como sugestões de vídeo. Então é uma série que eu estou gostando muito de fazer, está me ajudando muito a vencer a minha dificuldade de falar em frente às câmeras. É visível, é notório o tanto quanto eu erro as palavras, como eu gaguejo. Então tá sendo uma experiência bem bacana para mim. E dito isso, eu peço a ajuda de vocês, a contribuição de vocês para continuar postando perguntas nos comentários, temas que a gente pode conversar, e também curtir as nossas redes sociais e compartilhar os vídeos, pois isso é importante, porque o vídeo chegando a mais gente, a gente consegue elaborar cada vez mais conteúdos com mais gente opinando, beleza? Bora pra vinheta! Então, pessoal, o vídeo eu vou sair um pouquinho dos últimos temas que eu tinha feito e vou dar uma atualização para vocês a respeito do Covid-19 aqui em Portugal. A gente já está para inteirar praticamente 2 semanas do estado de calamidade. A gente veio por 3 períodos consecutivos do estado de emergência, onde há um bloqueio total do país, fronteiras, autorizações para andar na rua e tudo mais. Estava praticamente tudo fechado, só serviços básicos de primeira necessidade. E a partir do dia 4 de maio, a gente saiu desse regime, indo para o regime de estado de calamidade, que é 1 grau abaixo do estado de emergência. Com isso, liberou acesso às vias para as pessoas poderem fazer uma caminhada, se exercitarem, evitando, é claro, aglomerações. Vários tipos de serviços já puderam iniciar as atividades novamente, incluindo as imobiliárias e tudo mais, salões de beleza, barbearias, comércio de roupas e tudo mais. Então já deu uma afrouxada. E o que a gente vem percebendo aqui em Portugal é que os números estão muito bons. A maioria dos países que abriram a defesa, digamos assim, com relação ao Covid, dando mais relaxamento nas medidas de distanciamento e tudo mais, a gente percebeu um aumento dos números dos casos. Aqui em Portugal ainda não se completou os 14 dias, né? Tá beirando esse tempo. Mas a gente já vê a mídia falando a favor dos números como eles estão. Fazendo uma análise dos dados disponíveis, percebeu-se que mesmo diminuindo as exigências no isolamento, só 2% da população, só um adicional de 2%, melhor dizendo, é que foi para a rua de forma deliberada. E o governo esperava que esse número pudesse ser até maior. Mas o civismo, o grau de comprometimento das pessoas que aqui vivem no país, não só os portugueses, aí é uma forma geral, né? Portugal tem muitos imigrantes também. O civismo de todo mundo, o pensamento coletivo fez-se valer, porque o grau de número de infectados que na grande maioria dos países disparou, né, veio a famosa segunda onda, aqui em Portugal não está acontecendo. A gente está em Braga, por exemplo, e aqui em Braga já está há 3 dias sem ter novos casos. Portugal, nas últimas 24 horas, teve menos de 10 mortes. Esses números vêm só caindo dia após dia. Então, a gente saiu de um limite ali que era normal, uma média de 30 mortes por dia, para depois 28, 20 alguma coisa, depois 18 alguma coisa, e agora menos de 10. Esse número, teoricamente e tristemente, né, seria de dizer que estaria voltando a subir, por causa justamente do relaxamento das condições de isolamento. Mas em Portugal isso não está acontecendo. E isso é muito bom para o país. O turismo, que é uma atividade, um segmento, né, muito importante para o PIB. Eu comecei a série
no primeiro episódio falando, se não me engano, justamente sobre isso. Uma boa porcentagem do PIB é ligada ao turismo. Ele sofreu um baque de 60% no mês de março. E agora, no mês de maio, já está se prevendo uma boa recuperação dele. Claro, números ainda muito tristes de se falar, porque são baixos, mas já sim se fala no ramo de hotéis, as disponibilidades de quartos, as reservas estarem acontecendo acima do esperado, não acima da média. Isso realmente dificilmente vai acontecer. As médias de ocupação que a gente teve nos verões passados e tudo mais, fazendo um trocadilho, não vai acontecer esse ano, e a gente espera que realmente não aconteça, porque é ruim para o turismo, mas é uma forma de se pensar na saúde em primeiro lugar. Mas ver que, de uma certa forma, está acontecendo as reservas, mostra que as pessoas estão fazendo as coisas com consciência, com um bom planejamento e, de uma certa forma, ajudando a economia, né? Querendo ou não, é um aporte, é uma ajuda para a economia do país, porque se imaginava um tombo muito grande economicamente para Portugal, e com esse advento das pessoas estarem se cuidando, os números de Portugal estarem baixos em relação aos demais países aqui da Europa, isso demonstra que o país pode sim sair da crise mais rapidamente do que se esperava. Alguns órgãos chegou a cogitar 8% de queda no PIB de Portugal. Alguns hoje já estão colocando essa queda do PIB em menos de 7%, já tiraram mais 1%, que parece pouco pensando em porcentagem, só 1% e tudo mais, mas isso em relação à queda de PIB é um número gigantesco. 1% de redução, 1% a menos na redução do PIB é um número a se comemorar. E quanto mais o país se demonstra preparado para enfrentar as coisas, mais rápido a gente vence essa queda na economia, que, querendo ou não, é o que faz o país girar. A gente precisa das pessoas saudáveis, a segurança e a saúde das pessoas vai estar sempre no primeiro lugar. Então, isso é uma coisa que a gente não precisa nem falar. Mas ver a economia podendo voltar, se fortalecer, sem ter as custas de vidas de pessoas, isso também é de se comemorar. Porque, querendo ou não, a gente viu no passado recente, no início de abril, até 10 mil brasileiros voltando para o Brasil por conta do coronavírus. Eu vi matérias nos Estados Unidos de muitos brasileiros também voltando para os Estados Unidos porque desistiram do sonho americano, né? Aquela ideia que muitos têm. E isso é uma coisa triste, porque isso demonstra um pouquinho que mesmo aqueles que tiveram muito planejamento, ainda assim não conseguiram ter o seu sonho realizado por conta de uma coisa que foi totalmente fora da curva, fora do habitual. Então, ver que a economia está podendo se restabelecer é muito bom. E os números do Covid aqui em Portugal, eles nos dão esperança de que a doença realmente não vai atingir níveis alarmantes maiores do que ela já atingiu, né? A gente ainda pode ter uma segunda onda, uma terceira onda, a depender da situação, mas os números aqui provam que o pensamento coletivo, que é algo que eu falo muito no meu canal, falo muito com os meus clientes, o pensamento coletivo aqui sobressaiu, ele prevaleceu frente ao pensamento individualista, que infelizmente é o que eu vejo muito no Brasil. A gente pensa no Brasil de forma individual e o coletivo se perde. Aqui se pensa no coletivo e o individual ganha. O português, ouvindo isso, ele pode achar que eu estou exagerando, mas é por causa de uma questão de referencial. O português ele acaba vendo o país dele, né, o próprio país, como um país ruim frente aos demais, porque ele quer se comparar com a França, com a própria Espanha, que está aqui do lado, que já tem um salário mínimo bem maior do que o daqui, com a Inglaterra e tudo mais. Mas na questão do referencial que o brasileiro tem, aqui é uma maravilha, é um país maravilhoso, e o senso de coletivo aqui, para o brasileiro, é algo realmente para se valorizar.
e a gente está vendo isso por causa do Covid mais ainda. A gente está vendo isso sobressair. As pessoas se preocupam, a gente vê basicamente aí 70%, 60% das pessoas com máscaras nas ruas, então o pessoal se preocupa, se protege, e isso é muito bom. Os números aqui, claro, são tristes, foram ruins, mas a gente vê esses números reduzindo cada vez mais, e isso é uma coisa muito positiva, que eu gostaria de fazer um vídeo sobre isso, porque eu falo realmente com esse sorriso no rosto, vendo que o país está melhorando, com cada vez menos pessoas sofrendo por causa desse vírus. Então é uma atualização que eu gostaria de dar a respeito e agradecer vocês por estar seguindo a gente aqui no canal durante essa semana toda. Eu pretendo continuar com os vídeos diários, embora eu ainda não consiga acertar o tempo dele, já está aqui beirando 10 minutos de novo. Mas é isso, pessoal. Obrigado por nos acompanhar. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.